Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre obstrução intestinal, sobre o abdômen agudo obstrutivo. Eu queria uma sugestão de vocês. O que vocês acham de deixar o microfone de vocês aberto e vocês vão interagindo comigo, conversando durante a aula para ficar melhor? Ou vocês querem falar só aqui no bate-papo mesmo? Dá para desativar o mudo quando a gente quiser falar alguma coisa. Aí vocês conversam comigo aqui, então? Que eu acho que fica melhor a aula, não fica? Se vocês falarem para interagir, né? Do que ficar só a gente digitando mensagem. Pode ser, então, quando alguém quiser falar alguma coisa, interromper, tiver dúvida, falar, então, pelo microfone, em vez de bate-papo? A gente pode combinar isso, então? Por mim, ok. Pode ser? E aí, meninas? Gabriela, Giovana, Júlia? Tudo certo, professora. A gente só não vai deixar o microfone ligado direto, porque às vezes fica com barulhinho e o pessoal que está tentando ouvir a senhora não consegue ouvir. Então tá bom. Então fica combinado assim, em vez da gente ficar falando bate-papo, a gente conversa, tá? Que eu acho que agora o que a gente vai fazer, na verdade, aqui, a gente vai relembrar um pouco, tá? Porque vocês já sabem muitas coisas do abdômen agudo obstrutivo. Então a gente vai pegar mais aquelas partes que a gente só precisa dar aquela relembrada para ajudar vocês agora no dia a dia, né? Porque agora muitos já estão terminando, né, o internato, estão chegando no fim, então a gente precisa conhecer uma patologia muito importante e que a gente encontra muito nas nossas emergências, que é o quadro de uma obstrução intestinal. E a gente precisa reconhecer essa obstrução intestinal e, principalmente, a gente precisa saber uma condução adequada para cada tipo de paciente. A gente sabe que as patologias, a gente tem um conjunto de sinais e sintomas, mas para cada paciente ele pode se apresentar de diversas formas diferentes. E assim é a obstrução intestinal, ela se apresenta de diversas formas diferentes. Eu só vou verificar aqui, gente, se eu estou gravando a aula para vocês. Espera aí. Eu não estou vendo aqui se eu estou gravando. Só um minutinho. Acho que já está gravando automaticamente aqui já. Está gravando, sim. Tá, né? Então tá bom. Então vamos lá, vamos continuar. Então, primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. O que você sabe sobre obstrução intestinal? E aí? Contem para mim, o que vocês lembram de obstrução intestinal? Podem usar o microfone de vocês, vamos lá, essa é a hora. Nada? Ninguém se manifesta a dizer nada? E aí, João, o que você lembra, Amanda, de obstrução A intestinal? gente viu ontem também sobre, na hora que a gente está escutando, a gente reviu essa parte de exame físico, que tem aquela parte metálica que as peristalses estão tentando passar e aí não conseguem. Ótimo! Então, você relembrou uma parte importante, que aquele som metálico, na verdade, é um aumento importante da peristalse, que ela vai tentar romper o quê? Algum obstáculo que está impedindo o fluxo intestinal fisiológico, não é isso? Então, a gente já começa a montar o quê? Uma definição sobre o abdômen agudo obstrutivo, do que seja essa obstrução intestinal. Quem mais poderia complementar o que a Amanda falou? Ela falou uma coisa importante, do exame físico, que é o aumento da peristalse, um som metálico, tentando ultrapassar uma barreira. Tem parado de eliminação de flatos e fezes.
Muito bem. Então, se eu tenho uma obstrução, eu posso ter uma parada de eliminação de gases e fezes. Aí, isso aí vai trazer um novo conceito mais na frente para a gente. Por quê? Se eu tenho uma parada de eliminação de fezes parcial, eu vou ter um tipo de obstrução. Se o paciente chegar falando para mim que parou totalmente, que não está eliminando mais nada, nem de gás, nem de fezes, eu vou ter outro tipo de obstrução. Como que a gente define isso? Vamos lá. Se eu tiver parada total, eu vou dizer que é uma obstrução o quê? Vamos, gente, vamos interagir comigo. Ninguém? E aí, Amanda? Não entendi, professora. Se tem uma parada total de fezes, Aí eu vou ter de... uma. Se o paciente chega falando que parou totalmente, então eu vou ter que tipo de obstrução? É uma obstrução total ou parcial? Ah, tá, total. Isso, exatamente isso. Eu tenho uma obstrução total. E eu tenho também, posso ter um tipo de obstrução que é obstrução parcial. E às vezes nessa obstrução parcial, o paciente chega falando para gente que tem um pouco de fezes diarreicas, tá? Que a gente pode observar nesse quadro clínico. Às vezes o paciente chega com aquela diarreia e a gente acha que não pode ser um abdômen agudo obstrutivo, mas na verdade é um abdômen agudo obstrutivo o quê? Parcial, que a gente chama de uma diarreia paradoxal, tá? Esse paciente a qualquer momento ele vai obstruir. E o que tem de interessante que vocês devem ter visto com a Aline ontem, que o tempo de evolução desses pacientes também é individualizado. Tem pacientes que obstruem totalmente muito rápido, mas tem pacientes que ficam parcialmente obstruídos e levam tempo para que essa obstrução se torne total. Tudo bem? Então, vamos seguir com os nossos conceitos. Vamos lá. Então, nós temos que reconhecer os sinais e sintomas, os exames complementares que a gente vai pedir para esse paciente, e principalmente o quê? Qual a condução terapêutica adequada que a gente vai dar para esse paciente. Então, tem aqui, um caso clínico para vocês. Vou dar uns minutinhos para vocês lerem o caso clínico. Depois eu leio junto com vocês, para a gente ver a resposta. Vamos lá. Vou ler agora, hein? Um paciente de 39 anos é internado por distensão abdominal e parada de eliminação de gases e fezes há 6 dias. Nega episódios anteriores parecidos, febre e emagrecimento, mas refere náuseas e vômitos biliosos. É hipertenso e já foi submetido à cirurgia abdominal, na sequência de queda de moto, com necessidade de esplenectomia. A radiografia simples de abdômen mostra níveis hidroaéreos e sinal de empilhamento de moedas, enquanto a ampola retal e o colo estão vazios. Não há leucocitose e a amilase está normal. Assinale a principal hipótese diagnóstica. Pense aí um minutinho, só enquanto eu fecho a porta aqui, tem um som chegando aqui na nossa aula. E aí? O que tem de importante aqui? É um quadro de obstrução intestinal, certo? Como vocês já me disseram, o que tem que a gente leva a pensar que seja um abdômen agudo obstrutivo? Olha no final aqui. Ampola retal e cólon estão vazios. Isso quer dizer que eu tenho um bloqueio do meu fluxo intraluminal. Tudo bem?
Agora vamos ver qual seria dos diagnósticos de obstrução intestinal que vocês pensariam para esse paciente. Aí agora eu preciso que vocês desativem aí o microfone para vocês responderem para mim. E aí, o que vocês acham? Qual a Acho que pode ser alternativa? uma aderência intestinal, porque ele já fez uma cirurgia abdominal antes e ele tinha vômitos biliosos. Então faz a gente pensar que é um pouco mais alta, né? Não seria nas opções, não seria tão lá embaixo igual o sigmoide? Isso nós inclinamos de moeda também. Muito bem, adorei o raciocínio. Primeiro, é um paciente jovem. Qual a principal causa de obstrução no paciente jovem? No adulto jovem? São as aderências intestinais. Então, pela idade, a gente já começa a pensar no possível diagnóstico etiológico. Aí, outra coisa importante que vocês viram é o quê? Que no caso clínico, ó, vamos voltar aqui, ele tem uma história pregressa de uma cirurgia com uma esplenectomia. Então, provavelmente, esse paciente fez aderências intestinais. E melhor ainda, foi a Amanda, né, que respondeu? Eu e a Ju, Spinelli. Você e a Ju? Então, Amanda e a Ju, o que vocês viram de importante? O aspecto da manifestação clínica. O paciente apresentou, ó, vômitos biliosos. Quanto mais alto for a obstrução intestinal, mais frequentes são os nossos vômitos, a presença de vômitos, e geralmente esses vômitos, quando a obstrução é bem alta, né, que a gente fala que é do intestino delgado, na porção mais alta desse intestino, esses vômitos geralmente têm aspectos biliosos. Aí agora a gente vai para um outro aspecto, já que a gente sabe que vômitos da porção intestinal alta têm aspecto bilioso, os vômitos da porção intestinal mais baixa têm qual aspecto, então? Se a gente fosse pensar em outro tipo de obstrução. Fecaloide. Fecaloide, muito bem. E por que é fecaloide? E a gente não fala que é vômito fecaloide, é um vômito de aspecto fecaloide, seria o ideal a gente dizer. O que acontece para a gente mudar a composição desse vômito, que antes era bilioso e agora ele passa a ser com aspecto fecaloide, que ele tem cheiro, ele tem cor fecal? O que acontece nesse paciente, na obstrução mais baixa? Quem recorda? A atividade das bactérias lá no intestino que cria esse aspecto fecaloide. Muito bem, João. Então, a gente vai ter o quê? Uma translocação bacteriana, não é isso? Então, no processo da obstrução intestinal, que a gente vai ver melhor mais à frente, a gente vai ter diminuição do poder absortivo da nossa mucosa intestinal e junto a gente começa a ter uma isquemia dessa mucosa. Então, a gente perde o poder de barreira da nossa mucosa intestinal. Quando a gente perde o poder de barreira da mucosa intestinal, a gente tem o quê? A translocação bacteriana. E de quais bactérias? Bactérias do cólon, que são bactérias produtoras de gases. Então, aquela secreção que tinha um aspecto bilioso, ela agora passa a ter um novo aspecto. Ela tem um aspecto fecal. Então, o cheiro, o odor será diferente, né? E também a obstrução será diferente. Quando a gente fala que a gente tem obstrução do cólon, que é onde tem essa população maior dessas bactérias produtoras de gases, a obstrução vai fazer com que a gente tenha o quê? Um número maior de gases dentro daquele local obstruído. Então, a gente já pode pensar num novo tipo de obstrução, que quando a gente tem obstrução do cólon, tá? Aí eu não estou falando mais de delgado, obstrução do cólon, além de eu ter um aspecto que é
muita produção de gases, eu vou ter piora muito importante do que? Se eu estou produzindo muito gás dentro daquele compartimento intestinal obstruído, o que eu vou ter de muito mais evidente no meu exame físico desse paciente que eu tenho uma obstrução lá do colo? O que a gente vai perceber no exame físico? Oi? Distensão abdominal. Exatamente. Então, a gente já começou a colocar mais uma diferença, que na obstrução do colo, a gente tem uma distensão abdominal muito mais importante. E com isso, a gente quase não tem o quê? Presença de vômitos. Os vômitos, eles já são mais raros. O que predomina na obstrução desse colo é a distensão abdominal, que ela é muito importante. Na obstrução muito alta, o que vai predominar mais serão os vômitos. O paciente ele acaba vomitando muito, então ele tem esse vômito de aspecto bilioso. Quanto mais baixo for a minha obstrução, eu já vou ter de mais importante a minha distensão abdominal. Tá vendo como um caso clínico a gente vai conseguindo montar os conceitos? E eu acho que essa troca que é a mais importante, que a gente vai conseguindo montar o nosso raciocínio e a gente vai aprendendo sobre essa obstrução intestinal. Então, na nossa opção correta seriam aderências intestinais. Perfeito. Vamos para a próxima, hein? Mais um caso clínico aí para vocês. Leiam para a gente poder ver a resposta. Ó, vou ler junto com vocês agora, hein? Uma senhora de 83 anos, tá? A idade já mudou, em uso de antidepressivo, com história recente de fratura de bacia, submetida a artrodese de quadril, há 5 dias e uso de opioides para analgesia pós-operatória. Evolui com distensão abdominal progressiva, pouco dolorosa, com redução na eliminação de flatos e fezes. Realizou uma tomografia computadorizada do abdômen com contraste intravenoso, que evidenciou uma dilatação significante do seco, cólon ascendente e transverso, sem sinais de tumores obstrutivos ou corpo estranho, ou qualquer processo que seja obstáculo ao fluxo intestinal, seja intrínseca ou extrínseca. Trata-se de um provável caso de... E aí? O que vocês acham agora? Poderia ser mais funcional. Vocês acham que vai ser uma obstrução de aspecto do quê? Obstrução funcional, né? Do uso do... Oi? Parcial. Oi? Poderia ser uma obstrução funcional por conta do uso do opioide? Uma obstrução funcional por conta do opioide. Mas que tipo de obstrução funcional que você está querendo dizer? Ilho paralítico, né? Então, é isso que a gente Não, vai... só colo, né? Seria o pseudo-obstrução, o GILV, né? Isso, muito bem, Júlia. Isso aí mesmo. O que acontece? A gente tem agora um caso de uma paciente que ela tem um processo, uma obstrução, ela está distendida, né? O caso clínico fala que ela tem uma distensão progressiva. Aí a primeira coisa que a gente tem que ver é onde que é essa obstrução. A TC fala que quem está obstruído agora? Quem que tem um grande aumento? Ó, ele fala até significante, ó. Seco, cólon ascendente e transverso. Então, a gente tem uma obstrução que baixa. Essas obstruções baixas, principalmente com um aumento muito importante de seco, cólon ascendente, e com o uso de medicações como opioides, né, uso de antidepressivos,
faz com que eu tenha o quê? Uma desautonomia entre o meu sistema simpático e o meu sistema parasimpático. Então, eu fico como se as minhas alças não tivessem mais aquela propulsão adequada para impulsionar o fluxo intestinal. Mas eu vejo aqui que eu não tenho o quê? Nenhum obstáculo. Então, eu tenho caracterizado aqui, nesse caso clínico, nessa paciente, a síndrome de Ogive. Então, mais um conceito que a gente tem de obstrução intestinal. E a Ogive, por ela não ter um obstáculo, não ser um tumor, não ser uma torção, não ser um volvo, uma intuscepção, ela é considerada como se fosse uma pseudo-obstrução. Por quê? Todos os sinais e sintomas são iguais a uma obstrução que tivesse um obstáculo. Contudo, a gente tem o quê? A gente tem uma desautonomia do nosso sistema nervoso. Então, a propulsão, a peristalse, ela não funciona de maneira adequada. E a gente tem aquelas alças que ficam paréticas e vão ficando cada vez mais distendidas se a gente não interromper aquele processo. E a gente tem um dado importante, já que vocês acertaram na síndrome de Ogive, que é relacionada ao seco. Esse seca é uma porção que vai ficar muito distendida, um acúmulo muito grande ali de gás. E tem uma peculiaridade, que se a gente não interromper esse processo, pode acontecer. Vocês lembram o que é? Qual a complicação que geralmente ocorre nessa síndrome de Ogive se a gente não interromper esse processo a tempo? Oi? Não ouvi, repete. Ruptura do século? Muito bem, Júlia, ruptura do seco. Esse seco tem paciente que a gente vê no raio-x, a gente põe até uma reguinha em média. Se aquele diâmetro for maior que 12 centímetros, a ruptura dessa parede é praticamente iminente, né? Porque a gente vai ver que esse processo de distensão, ele vai aumentando tanto que a gente compromete a nossa mucosa e a gente começa a fazer isquemia. Quando a gente faz isquemia, o próximo passo é o quê? Tudo que isquemia, uma hora necrosa e perfura. Então, a grande complicação desses pacientes que têm essas distensões muito grandes, como a gente vê na síndrome de Ogive, principalmente da porção do seco, são as perfurações, né, que podem acontecer. Então, nosso provável diagnóstico, qual será então? Vocês até já responderam. Síndrome de Ogive, tá? Vamos seguir, então. Então, a gente já definiu a obstrução intestinal, né? Vocês mesmos deram a definição, que é a impossibilidade parcial ou completa de propagação do conteúdo gastroenterocólico até onde? Até a porção final, até o reto e até a sua eliminação. Sendo que isso aqui obedece o quê? A nossa fisiologia. Então, qualquer coisa que seja mecânica ou fisiológica, como a gente já viu, vocês até mesmo citaram uma síndrome de Ogive, ou como vocês falaram naquele caso clínico também no início, que poderia ser até um ilho paralítico, aí seria uma paciente que teve algum trauma importante ou um pós-operatório, e a gente tem aquelas alças paréticas que vão ficar edemaciadas e vão interromper esse fluxo. Então, tudo que impede que o nosso fluxo enterogastrointestinal seja eliminado fisiologicamente, essa impossibilidade vai definir um quadro parcial ou completo dessa propagação. Isso define a nossa obstrução intestinal. Tudo bem? Vamos seguindo. Agora vocês vão me ajudar a gente classificar essa obstrução intestinal. Vocês que vão montar essa classificação junto comigo. Aqui nós temos um paciente que a gente pode, ver com a foto, aqui tem um tumor, tá? Estão vendo bem?
um tumor de sigmoide. A gente vê que esse tumor fez com que houvesse distensão de todo o segmento proximal a esse tumor. Então, a gente seguiu aqui, ó, o sigmoide continuou distendido, o cólon descendente, que a gente não vê aqui, ó, que faz aquela curva, ficou embaixo aqui. Aqui a gente já tá vendo o transverso, todo distendido. Aí vai seguindo essa distensão, o cólon transverso, o descendente, e aqui a gente vê até o seco. Esse seco está muito distendido também. Então, desde a minha obstrução até o seco, eu tenho todo esse segmento obstruído. E aqui para baixo, não tem uma foto para a gente ver, mas aqui embaixo eu já não tenho uma distensão tão importante. Então, eu posso classificar essa obstrução como completa ou uma obstrução incompleta? O que vocês acham? E aí? Ninguém responde? E aí, Júlia? Como que eu classifico essa obstrução intestinal? Completa ou incompleta? João? Gabriela? Ou vocês não entenderam a foto? Professora, acho que a gente não entendeu, porque a gente tinha comentado que era a parada total da eliminação de flatos e fezes, a gente podia falar que era a obstrução total. Aí, olhando na imagem, eu fiquei confusa, não sei como classificar. Então, Amanda, vamos lá de novo. Aqui eu tenho obstrução no sigmoide. Para baixo do sigmoide, ele não está distendido, descendo, ó. Acima do sigmoide, acima aqui do tumor, tá tudo distendido para cima, não passa nada aqui abaixo do tumor, após o tumor. Aí eu posso classificar como total ou parcial? Total, né? Isso! Muito bem, uma obstrução total. Então, quando a gente abre cirurgicamente, macroscopicamente, a gente vê isso aqui, ó, a gente pode confirmar aquilo que a gente viu na história clínica do doente, que ele fala que parou totalmente de eliminar gases e fezes. Porque o tumor obstruiu totalmente a luz intestinal. Então, acima do tumor, eu vou ter uma grande distensão de alças intestinais. E abaixo do tumor, a gente geralmente não vai encontrar essa distensão. Tudo bem? Ficou claro agora, Amanda? Ficou assim, obrigada. Então, vamos seguir. Então, ó, a gente já sabe que a gente pode classificar a nossa obstrução intestinal como total e parcial. Tudo bem? Aqui nós temos um outro tipo de obstrução. A gente está vendo aqui uma imagem de quê? De um volvo de sigmoide. Aqui a nossa setinha amarela, ó, mostrando o local da torção. Só que a gente vê que essa alça intestinal, ela não tem nenhum ponto, olha, de isquemia ou de necrose. Tá vendo? A alça, apesar de estar muito distendida, a gente não consegue macroscopicamente ainda visualizar, ó, nenhuma isquemia ou necrose. Então, a gente pode chegar a um outro conceito de obstrução intestinal, que a obstrução, a gente classifica ela em simples ou estrangulada. Se nessa foto aqui não tem nenhum ponto de isquemia ou necrose, como que a gente classificaria essa torção, esse volvo de sigmoide? É uma torção, é uma obstrução simples ou estrangulada? O que vocês acham?
Essa é simples. Exatamente. Apesar de eu ter torcido a minha alça intestinal, eu não tenho comprometimento da minha vascularização esplânica, tá? Então, a minha alça ainda está íntegra, a minha vascularização está íntegra. Agora, vamos ver aqui na nossa próxima foto. Olha esse paciente aqui. O que já aconteceu? Isso aqui foi um paciente que a gente atendeu realmente lá no nosso hospital. Geralmente, todas as fotos que a gente tem aqui são de pacientes que nós já atendemos. Esse aqui era um vovozinho muito idoso. Esse vovozinho, ele chegou na emergência, no final de semana, aí ele foi atendido, ele tinha uma obstrução intestinal, mas não era muito grande, e ele ainda estava apresentando alguns episódios de diarreia. O que aconteceu? O pessoal deu só sintomático para ele e liberou para casa. Esse vovô voltou 4 dias depois na emergência, no nosso plantão. Quando ele voltou, já tinha uma distensão abdominal muito intensa, tá? E quando a gente fez a laparotomia, a gente encontrou isso aqui, ó, parecido com a imagem anterior, ó, uma alça dando uma volta, né, sobre o seu eixo, que é um volvo também intestinal, um volvo de sigmoide. Só que diferente daquela foto anterior, aqui mostrado na ponta da seta, a gente já tem uma área que ela já está sem cor. Olha a diferença daqui, ó, que ainda tem um aspecto avermelhado. Aqui a gente já tem uma área esbranquiçada, tá vendo? Uma área cheia de fibrina. O que caracteriza esse ponto aqui que vocês estão visualizando? O que vocês acham? Isso aqui está mostrando qual característica que a gente não viu na outra imagem? E aí, o que vocês acham que é isso aqui? Uma área de necrose. E nessa necrose aqui, ele acabou tendo perfuração, tinha até conteúdo fecal dentro da cavidade intestinal. Então, nesse quadro clínico aqui, a gente considera que foi uma torção, volvo de sigmoide, mas agora é simples ou é estrangulado? Estrangulado, muito bem. Então, quando a gente tem uma obstrução intestinal, que a gente tem o comprometimento daquela vascularização daquele segmento, a gente pode ter o quê? Isquemia e necrose. Então, a gente geralmente vai ter uma obstrução, que a gente fala que foi uma obstrução estrangulada, houve um estrangulamento, houve uma falta de suprimento arterial para aquele segmento, daquela porção que sofreu a obstrução e acabou acarretando numa necrose. Tudo bem? Vamos seguir então. Então, a gente já tem 2 conceitos, ó, importantes de classificação, e isso cai muito nas questões de provas de vocês, que é a obstrução parcial e obstrução total. Agora, a gente já viu uma obstrução simples e uma obstrução estrangulada. Agora, a gente vai ver um outro tipo de classificação que a gente encontra também na nossa obstrução intestinal. Agora, vocês que vão definir para mim aqui, ó. Agora, nós temos uma outra definição. A gente tem aqui, ó, um paciente que ela tem, ó, uma obstrução no final, na porção final do seu intestino grosso. Lá no sigmoide tem um tumor nessa paciente aqui, tá? Tem um tumor. Aqui não deu para mostrar a foto do tumor, mas porque senão não dá para ver o principal que eu vou mostrar para vocês, que é a válvula iliocecal. Então, vamos pensar. Tem um tumor lá embaixo obstruindo. Então, a gente já aprendeu que tudo que tiver para cima do tumor, a tendência é o quê? De estender. Então, vai haver distensão do cólon descendente, ó, vamos ver ao contrário, em sigmoide, a gente vamos voltar em cólon descendente, transverso, cólon ascendente e vamos chegar onde? No seco. No seco, para a gente passar para o nosso intestino delgado, a gente tem o quê? Uma
válvula. Essa válvula é chamada da válvula ileocecal. Qual que é a função dessa válvula? Qual que é a função dessa válvula, gente? O que que ela impede? O que que a válvula ileocecal faz? Impede que o Impede o conteúdo do trânsito. cólon reflua para o delgado. Exatamente, muito bem, Júlia. Ela impede que o conteúdo que está presente aqui no cólon, ele volte, ele reflua novamente para o intestino delgado. Porque o nosso fluxo fisiológico é o quê? Sair aqui do delgado, né? Chega aqui no nosso ilho terminal e passa para dentro do ceco. Então, essa válvula impede que esse conteúdo que está chegando aqui no ceco retorne. Contudo, a gente sabe que com a idade e às vezes uso de algumas medicações, essa válvula ileocecal, ela se torna incompetente. Então ela não consegue realizar a sua função habitual. E às vezes acontece desse conteúdo retornar para dentro do nosso intestino delgado, como ocorre nas obstruções intestinais. Por quê? Se eu tenho uma obstrução distal, eu vou ter um acúmulo muito grande de gases e líquido dentro dessa alça intestinal do cólon. Então, isso vai forçar ainda mais com que esse conteúdo que tente retornar para o meu intestino delgado. Se eu tiver uma válvula ileocecal competente, esse conteúdo não vai voltar. Então, o que vai acontecer? A distensão aqui no meu cólon vai ser cada vez maior. Tudo bem? Agora, se essa minha válvula ela é incompetente, o conteúdo que está dentro do meu colo tende a retornar para dentro do meu intestino delgado. Nessa imagem aqui, eu tenho tanto distensão do cólon, como eu tenho também distensão das minhas alças intestinais delgadas. Estão vendo aqui, ó? Essas alças estão distendidas. E a minha obstrução é lá embaixo no sigmoide. Então, a gente pode dizer que essa válvula ileocecal, ela está competente ou incompetente? Essa está incompetente. Exatamente, Giovana, muito bem. Essa válvula ileocecal aqui, ela está incompetente. Por quê? O habitual seria o quê? Eu ter distensão somente no meu cólon, porque eu tenho uma válvula que funciona, então ela não fica deixando que esse conteúdo reflua novamente para o meu intestino delgado. Então, nesses pacientes, macroscopicamente e também nas nossas evidências de imagem, a gente vai encontrar o quê? Geralmente uma distensão do cólon, muito importante, né? Porque é onde o segmento está mais acometido, é o segmento mais próximo à obstrução. Então, é esse segmento que está mais distendido nas nossas imagens radiológicas, mas também a gente vai encontrar um pouco de distensão no nosso intestino delgado. Por quê? Eu tenho uma válvula incompetente, então eu tenho um refluxo do conteúdo do meu intestino grosso para dentro do meu intestino delgado. Tudo bem? Agora vamos seguir. Vou mostrar uma outra foto aqui para vocês. Aqui nós temos um quadro diferente do que a gente viu anteriormente. Eu tenho um tumor aqui embaixo, no meu sigmoide. E aqui eu tenho o restante do meu intestino, do meu ceco. Vocês estão vendo aqui? Que cor que tá isso aqui? O que aconteceu com essa alça intestinal? Olha aqui, ó, nessa foto aqui primeiro. Eu tenho uma alcinha rosinha aqui. E aqui o meu colo tá todo escuro. Por que ele tá todo escuro, todo preto? Olha como é que ficou depois que tirou. Por que isso aqui tá tudo preto? Tudo. Exatamente, João. Aí você pode chegar à conclusão que nesse paciente aqui, essa válvula ileocecal, ela era o quê? Competente ou incompetente?
E aí? Competente. Exatamente. Nesse paciente, eu tenho uma válvula ileocecal competente. Então, esse acúmulo de gases e líquidos, ele não conseguiu passar para dentro do delgado. Isso fez com que o acúmulo fosse tão grande, acarretando o quê? Uma isquemia de todo o meu segmento que estava obstruído. Então, nessas obstruções intestinais, que a gente tem válvulas ileocecais competentes, se a gente não interrompe a tempo esse processo obstrutivo, infelizmente a gente pode encontrar esses quadros obstrutivos com grandes áreas de necrose, tá bom? Então, ó, a gente na classificação, a gente fechou agora. A gente tem a gente pode classificar a nossa obstrução intestinal em total ou parcial. Ou eu obstruo totalmente a luz intestinal, ou eu obstruo parcialmente. Eu posso também ter uma obstrução intestinal simples, em que eu não tenho comprometimento da vascularização. Ou eu posso ter uma obstrução intestinal o quê? Estrangulada. Aí, geralmente, eu vou ter comprometimento e posso ter isquemia e necrose. E, por último, agora que nós podemos ver, a gente pode ter um paciente com uma válvula ileocecal incompetente ou posso ter uma obstrução intestinal com a válvula ileocecal competente, ok? Então, vocês já definiram a classificação, já sabem definir, já sabem classificar a obstrução intestinal. Então, vamos dar seguimento. Então, aqui, ó, só para memorizar o quadrinho para vocês, ó, classificação completa ou incompleta, simples, estrangulada, alça fechada, que eu tenho a válvula ileocecal competente, ou alça aberta, que eu tenho a válvula ileocecal incompetente, tá? E sempre que eu tenho essa válvula ileocecal competente, que eu faço essa alça fechada, geralmente o prognóstico é muito pior desse paciente, porque eu estou diante de um quadro que geralmente eu estou com isquemia e necrose. Então, a repercussão clínica é muito mais grave desse paciente que tem obstruções em alças fechadas. Tudo bem? Ficou alguma dúvida quanto a essa classificação do abdômen agudo obstrutivo, da obstrução intestinal, de como ela se comporta, como ela pode se apresentar? Alguém tem dúvida? Fala um ok alguém aí, se não. Tudo ok. Ótimo, então vamos seguir, hein? Como a gente já começou a conversar, como que então a gente vai esperar nesse paciente? Então, primeiro a gente viu naquela foto anterior que a gente tem um acúmulo muito importante de líquido e gás dentro da obstrução, dentro do sítio de obstrução. Com esse acúmulo de líquido e gás, a gente começa a ter o quê? Um local propício para proliferação bacteriana. Então, as bactérias, elas começam a se multiplicar cada vez mais. Então, multiplica a bactéria, então produzo ainda mais gás dentro daquele conteúdo. Produzindo mais gás, eu vou ter o quê? Piora da minha distensão abdominal, tá? E isso é um processo que vai começar a se perpetuar. Quando ele se perpetua, a minha mucosa intestinal, ela começa a perder a sua barreira, a sua característica de proteção. Então, eu, além de ter acúmulo de líquido e gás, eu começo a ter também translocação bacteriana, tá? Se eu não interromper esse processo obstrutivo, vai ter o que a gente viu naquela foto. A gente começa a ter, ó, uma grande distensão proximal ao sítio da minha obstrução. Lembra? O tumor de sigmoide, então tudo para cima começa a distender, e aqui é o meu seco, o tamanho que está esse seco. Se eu não interromper isso aí, vocês já sabem qual que é o desfecho.
isquemia, necrose e, por fim, perfuração. Aí pode cair conteúdo dentro da minha cavidade intestinal e meu paciente até evoluir com um quadro de choque séptico. Tudo bem? Então, ó, nesse progresso dessa piora da distensão abdominal, eu vou ter o quê? Sempre um aumento do acúmulo de líquido, vou ter perda dessa capacidade absortiva cada vez mais da minha mucosa intestinal, então cada vez mais eu vou acumulando dentro daquela alça intestinal gases e líquido. E isso cada vez mais vai perpetuando esse processo. Quando eu perpetuo esse processo, eu perco essa característica absortiva da minha mucosa, eu perco a vascularização daquela mucosa, eu começo a ter locais de isquemia, eu começo a ter translocação bacteriana, então eu tenho bactérias agora circulando na minha corrente sanguínea, então eu tenho um paciente agora que está com sinais até de toxemia. Então, além do quadro que eu levei aquele meu paciente, se eu tenho um acúmulo muito grande de líquido dentro daquele conteúdo intestinal, eu vou ter o quê? Muito líquido dentro desse compartimento e pouco líquido dentro do meu sistema vascular. Então, eu acabo tendo o meu paciente com o quê? Com um quadro de hipotensão. Por isso que, junto com essa translocação bacteriana, eu vou levar o meu paciente até um quadro de choque séptico. Tudo bem? Então, esse é o fim, é a parte pior da nossa obstrução intestinal. É quando a gente chega e a gente encontra um paciente com choque séptico. O paciente perdeu tanto volume, que está tudo acumulado dentro das alças intestinais. Então, o meu volume intravascular, meu volume circulatório, ele está muito diminuído, porque a minha mucosa intestinal não consegue mais absorver. Então, eu tenho um paciente hipotenso e, às vezes, até esse paciente pode entrar em choque. Que choque? Um choque séptico, porque eu também tenho o quê? Translocação bacteriana. Eu tenho um conteúdo que, às vezes, até perfurou uma alça, cai na cavidade abdominal e, às vezes, eu posso até piorar mais ainda o quadro clínico desse meu paciente. Tudo bem? Então, quanto mais rápido eu interromper esse processo obstrutivo, melhor será o prognóstico do nosso paciente. Aqui, ó, seria o fim. Tá vendo, ó? Distende tanto que eu vou começar a ter o quê? Perda, ó, entre o meu sistema intra e extraluminal. Aí eu não consigo mais absorver aquele líquido dentro da minha alça intestinal. Então eu começo a ter o quê? Diminuição da minha perfusão arterial, diminuição do meu retorno venoso. Aí eu aumento mais ainda edema da parede da minha alça intestinal. Eu começo a ter o quê? Se eu tenho edema, eu começo a diminuir o quê? A perfusão dessa mucosa, então eu começo a ter uma anóxia tecidual. Essa anóxia tecidual se perpetuando, começa a ter isquemia, necrose e às vezes até o quê? Ruptura dessa parede. Eu tenho caída de conteúdo dentro da cavidade abdominal, isso vai me levar a um quadro que é grave. Eu tenho um quadro de uma peritonite nesse meu paciente que eu vou levar a um choque séptico. Tudo bem? Agora, quanto à localização da nossa obstrução intestinal, como é que a gente pode dizer que a gente classifica essa nossa obstrução? A gente pode falar que tem causa intrínseca e causa extrínseca, tá? Quer dizer, causa intrínseca à minha luz intestinal ou causa extrínseca à minha luz. Então, vamos ver exemplos aí do que seria causa extrínseca e causa intrínseca. Vamos lá. Aqui eu tenho, ó, uma aderência que a gente viu naquele caso clínico inicial daquele paciente jovem que fez uma cirurgia prévia, né? Então, esse paciente evoluiu fisiologicamente com esse processo cicatricial, né? Que são essas pontes criadas, tá? Entre um segmento intestinal e outro, que são as nossas aderências. E isso pode levar, dependendo do nosso paciente, um quadro de acotovelamento da alça intestinal, podendo levar a um quadro de obstrução, tá? Essas aderências, nós já sabemos, ela é muito mais comum no nosso paciente jovem e é a principal causa de obstrução no adulto jovem, tá?
Aqui, ó, mostrando, ó, outra foto de aderências, tá? Intestinais. Quando a gente opera esse paciente, simplesmente a gente faz o quê? Lises dessas aderências. Se tiver alguma alça com estrangulamento, né? Aí a gente resseca aquele segmento que ficou estrangulado e que possivelmente possa ter necrose, tá? Aqui, ó, eu já tenho, ó, uma hérnia encarcerada. Essa hérnia encarcerada é uma causa o quê? Extrínseca, não é dentro da minha luz intestinal a causa, é fora. Mas o conteúdo ficou preso, então aquele segmento não se recebeu suprimento. A gente pode dizer que é uma causa extrínseca, hérnia encarcerada, e ela é simples ou aqui está estrangulada? Aqui a gente vê que eu já tenho uma alça, ó, que ela ficou um pouco arroxeada e ela, depois que saiu desse saco herniário, ela não voltou à sua cor e nem a peristalse normal. Ficou de aspecto mais enegrecido. O que vocês acham? É simples ou estrangulado? E aí? Estrangulado. Estrangulada. Então, na obstrução intestinal, a gente pode usar todas as classificações de formas juntas, agrupadas, tá? Então, aqui eu tenho uma causa extrínseca, que na verdade fez um estrangulamento. Então, tem uma obstrução estrangulada, que levou a necrose, levou a isquemia daquele segmento e precisou haver ressecção desse segmento, desse conteúdo que ficou preso aqui nesse compartimento. Agora aqui eu tenho uma causa também extrínseca, que é o famoso nó nas tripas. Quem é do interior aí sabe muito bem o que é isso. Paciente lá é muito comum falar, fulano, teve o quê? Menina, foi um nó nas tripas. Lá na minha terra o pessoal fala muito, tá? Eu moro pertinho ali da Bahia, moro perto da Aline. Lá é muito comum o pessoal falar de nó nas tripas. Ah, o paciente teve um nó nas tripas. É isso aqui, ó. Uma alça, ó, entrou por dentro do mesentério da outra e que uma passou por dentro, ó, tá vendo? Passa por dentro do mesentério, faz um nó mesmo. É o famoso nó nas tripas, tá? E aqui nós temos, ó, um segmento muito grande que passou, tá? Dentro do mesentério, só que infelizmente, ao contrário desse aqui que a gente vê uma alça intestinal com uma corzinha bonitinha, então a gente falaria que isso aqui era uma obstrução o quê? Simples, e aqui foi uma obstrução estrangulada, né? Que houve comprometimento da vascularização desse segmento. E, infelizmente, a gente tem que ressecar, olha, isso aqui tudo. Olha a quantidade de intestino delgado, né? Aí o paciente muitas das vezes evolui com uma complicação muito pior quando ele sobrevive. Geralmente é incompatível com a vida e quando sobrevive, evolui com quadro de quê? Desabsorção, né? É um paciente que não tem mais um delgado. O delgado, ele tem uma função importante no nosso organismo de absorver nutrientes. Então, esse paciente, ele evolui com uma síndrome desabsortiva muito importante, tá? São pacientes até muito difíceis de serem conduzidos depois. Aqui, ó, nós já mudamos a causa. A gente tem um tumor de ovário, que acabou fazendo aqui, ó. O tumor se aderiu a uma alça de ilho. Desculpem, gente. O tumor se aderiu a uma alça de ilho e acabou fazendo aderência. Gente, 2 minutinhos aí eu já volto. Vou só pegar um copinho d'água, tá bom? Pronto.
Voltei. Nossa, engasguei com ar, gente. Muito ruim, né? Vamos continuar. Então, aqui a gente tem uma causa de obstrução extrínseca, né? Uma alça ficou aderida, mas por uma causa o quê? Um tumor, tá? Uma carcinomatose, que foi por um tumor no momento, tá? Que a origem era um tumor de ovário, tá bom? Aqui a gente já tem uma causa que fez com que eu obstruísse a minha luz intestinal. Então, eu tenho uma causa intrínseca. Então, eu tenho uma estenose, tá? Peraí que eu pulei uma. Aqui, ó, nós já temos uma causa, ó. É um divertículo de Meckel, que evoluiu com quadro obstrutivo. Então, eu também tenho uma causa intrínseca, tá? Da minha luz intestinal. Peraí que eu voltei 2. Ih, meu mouse aqui não quer comandar, não. Agora foi. Divertículo. Aqui nós já temos uma outra causa interessante, um megacólon, tá? Congênito. Aquele paciente tem uma distensão muito grande do intestino grosso. Geralmente é mais comum a porção final, né? Que é do nosso sigmoide. Então, esse paciente também a gente considera uma obstrução de uma causa intrínseca, tá? Aqui nós temos uma intuscepção, né? Então, configura também uma causa intraluminal, tá? Tem uma alça entrando dentro da outra, tá? Então, uma causa intraluminal, que eu tenho um processo obstrutivo, então eu não tenho nenhuma causa extra, e sim a própria luz intestinal agora que vai estar obstruída. Aqui mostrando, ó, como que é essa intuscepção, ó, tá vendo, ó? Uma alça entra para dentro da luz. Então, isso acaba fazendo um processo obstrutivo, tá bom? E aqui, ó, nós temos também outra causa intraluminal, só que agora a gente não tem uma alça dentro da outra. Não tem corpo estranho. Isso aqui foi uma paciente, ó, que a professora Aline abordou num de seus plantões. A paciente engoliu, gente, casca de tangerina, acredita? Quando abriu, tinha um bolo de casca de tangerina que ficou impactado lá dentro do jejum. Aí abriu o alça intestinal e retirou essas várias cascas aqui de tangerina que estavam obstruindo. Então, uma causa intraluminal, um corpo estranho. Aqui nós temos uma outra causa intraluminal, que é o famoso ilho biliar. O paciente tinha lá um quadro de uma colecistite, formou uma fístula entre a vesícula, né, e o duodeno e fez uma obstrução, tá? Então, abre-se o duodeno e tira o cálculo dali de dentro, tá? Aqui é outra causa, não é muito comum, que é o Ascaris, né? Geralmente a gente tem muito Ascaris em crianças, né? Não é comum a gente encontrar em adulto. Criança que faz muito bolo de Ascaris e às vezes pode até ser cirúrgico, tá? Se não conseguir evoluir com medidas clínicas, tá? Então vamos lá. Então a gente já conversou que a obstrução intestinal em adulto jovem, a principal causa é a aderência. E no paciente mais idoso, ó, o que é mais comum a gente encontrar de obstrução no intestino grosso, tá? Nesse paciente adulto, são as neoplasias, tá bom? Então, ó, quando a gente fala do adulto, quando a gente pensa em causa obstrução intestinal em delgado, aderências. Quando a gente pensa em obstrução do intestino grosso, a gente pensa em neoplasia. Então, igual naquele quadro clínico, era um paciente jovem e era um paciente que apresentava vômitos muito biliosos. Então, a gente vai pensar que é uma obstrução mais
alta, como vocês definiram brilhantemente. Se é uma obstrução mais alta, a gente tem que pensar nas características, nas etiologias principais dessa obstrução do intestino delgado. E a principal é a aderência. Então, se é um paciente que tem cicatriz abdominal, tem história pregressa de cirurgia, eu tenho que pensar primeiro em aderências num paciente que tem uma clínica mais sugestiva de uma obstrução de segmento mais alto do meu conteúdo gastrointestinal, tá? Se eu penso numa clínica, o paciente só tem muita distensão abdominal, uma distensão muito importante, provavelmente, juntando com as características radiológicas, se eu ver que é o meu intestino grosso que está distendido, eu tenho que pensar sempre em neoplasias. Logo depois das neoplasias no intestino grosso, tem, em segundo lugar, os volvos, que são mais comuns no sigmoide, tá? Então, aqui, ó, quando eu falo de obstrução alta, tá? Isso aqui eu tô falando em relação ao local da obstrução. Então, eu penso em aderência, penso em hérnias encarceradas e também posso pensar em neoplasias, tá? Quando eu falo obstrução baixa, primeira hipótese já é neoplasia, volvo e depois estenose pós-diverticulite. E como que a gente vai encontrar nessas obstruções? Como vão se apresentar? Vocês mesmos já falaram pra gente. Quando a obstrução é muito alta, a gente tem o quê? Muitos vômitos. Vocês, brilhantemente, naquele caso clínico inicial, vocês falaram para mim. Então, se a gente tem muito vômito, a gente vai ter distúrbios volêmicos mais discretos, mas a gente vai ter o quê? Uma alcalose metabólica hipoclorêmica intensa. Tá? Nesses pacientes que eu tenho obstruções mais altas. No paciente que eu tenho obstruções mais baixas, quer dizer, eu vou ter uma obstrução do delgado, mas não é naquela porção mais alta, eu não vou ter obstrução lá do duodeno, eu não vou ter obstrução gástrica, eu não vou ter obstrução até ali no início do jejum. Eu já vou ter uma obstrução de delgado, mas um pouco mais baixo. Eu já pego o jejuno, eu já pego o início do meu íleo. Então, eu já vou falar que eu tenho a normalidade dos eletrólitos mais discretas, tá? Porém, eu tenho o quê? Distúrbios volêmicos mais intensos, porque na minha porção intestinal, geralmente ali do jejuno e do meu íleo, principalmente o íleo terminal, eu vou ter o quê? Uma retenção de líquido, então não vou ter absorção de líquido ali. Então, esse distúrbio volêmico, ele vai ser mais intenso quando eu tenho as porções mais baixas obstrutivas, tá? Principalmente próximo ali do meu íleo terminal. Então, eu vou ter muito distúrbio volêmico nesse paciente. Agora, eu tenho obstrução, ela é obstrução do meu intestino grosso, do cólon. Eu vou ter o quê? Menor perda volêmica, praticamente eu quase não tenho vômitos nesse paciente, mas eu tenho o quê? Menor incidência de distúrbios também, o quê? Eletrolíticos graves, tá? Então, quando eu tenho um paciente que tem uma perda volêmica muito intensa, um distúrbio eletrolítico muito intenso, eu tenho que pensar que a obstrução provavelmente deve estar se tratando do meu intestino delgado e não do meu intestino grosso. Para a gente visualizar melhor, vamos ver a próxima imagem. Ó, para a gente caracterizar. No delgado, então, eu vou ter dor abdominal, como no cólon, tá? O meu intestino, eu vou ter o quê? Ó, borborigmo audível. Porém, no colo, eu vou ter esse borborigmo, eu vou ter o quê? Uma grande distensão abdominal. Lembra que no colo tem muitas bactérias produtoras de gás. Essa distensão, ela é muito mais intensa. Tá? No delgado, se tiver estrangulamento, a dor, em vez de ser uma dor incólica, eu mudo o padrão da dor. Ela vai ser uma dor contínua. Assim também se tiver estrangulamento no meu colo, tá? Geralmente essa dor se torna contínua em vez de cólicas e eu vou ter uma dor o quê? Mais localizada, próximo àquele local onde eu tenho a falta daquele suprimento vascular. No meu intestino delgado, os vômitos são mais precoces e quanto for mais autoobstrução, aquilo que a gente já comentou anteriormente. Então, ó, geralmente eu tenho uma obstrução de íleo mais alto, os vômitos, ó, vão ser com bile
e muco, e ileal mais baixa, quer dizer, o ilho terminal, que já está próximo ali do meu colo, esses vômitos já vão ter aspectos fecaloides. No meu colo, esses vômitos, eles já vão ser mais raros, porque geralmente a distensão ela vai ficar mais dentro do meu conteúdo, do meu intestino grosso. Então, eu posso ter vômitos? Posso, mas eles não são tão frequentes como a gente observa os vômitos fecaloides no nosso ilho terminal, quando a gente tem uma obstrução próxima a esse ilho terminal, tá? E quanto à constipação, ó, a gente vai ter dificuldade de eliminação de gases e fezes, e a gente pode ter o que a gente comentou lá no início no caso clínico, aquela diarreia da obstrução parcial. Então, a gente tem um acúmulo ali já de líquido, né, dentro do nosso conteúdo intestinal, e essas fezes vão ser em formas de diarreicas, tá? Provavelmente, com o passar do tempo, aquele paciente vai acabar obstruindo totalmente a luz intestinal, tá? E no cólon tem essa característica importante, né? Parada de eliminação de gases e fezes. A gente no nosso raio-x vai ver aquela ampola retal vazia, né? Sem nenhum nível hidroaéreo, e o paciente relata pra gente que parou totalmente de eliminar os gases e as fezes. No exame físico, a gente já viu no primeiro caso clínico, a gente sempre tem que ver principalmente cicatrizes, ver essa peristalse de luta, que a Amanda falou muito bem, né? Que na aula de ontem da Aline, que é um som metálico, que vai tentar romper aquela barreira, aquela obstrução, tá? Então, vou ter um mau escuto, alguma peristalse exacerbada, ou eu posso encontrar um silêncio abdominal. Esse silêncio abdominal, gente, ele é muito importante. Então, toda vez que vocês encontrarem um paciente que tem uma distensão abdominal muito intensa e você faz a ausculta e vocês não escutam mais peristalse, tem silêncio, isso geralmente indica um quadro grave de obstrução intestinal. Tá? Então, toda vez que vocês encontrarem esse silêncio abdominal, acendam a luz vermelha, que geralmente é um paciente que está num quadro intestinal grave. A gente teve tanta exacerbação daquela peristalse que agora a gente não tem mais nada. As alças estão completamente paralisadas, elas estão paréticas. Então, isso é um quadro geralmente de uma obstrução muito arrastada, uma obstrução muito grave, tá? E é um paciente que vai evoluir mais gravemente. Tá bom? A gente também pode encontrar no nosso exame físico massa palpável. Aí até já ajuda a gente já identificar ter o nosso diagnóstico etiológico. Provavelmente deve ser um tumor, né? Que a gente está sendo a causa da nossa obstrução intestinal. Diagnóstico laboratorial. Quanto mais grave tiver o nosso paciente, a gente vai ter uma leucocitose aumentada. Geralmente, na obstrução intestinal, a gente tem uma leucocitose com desvio esquerdo, mas ela não é tão intensa, tá? Então, quanto mais grave for esse paciente, quanto mais toxêmico ele se tornar, maior será essa leucocitose, tá? A gente pode ter aumento de escórias nitrogenadas, principalmente se a gente tiver um paciente com uma obstrução muito alta, né, do nosso trato gastrointestinal, aumento de hematócrito, lembra que a gente tem um paciente que tem uma queda do volume intravascular, porque o líquido fica todo retido dentro daquelas alças intestinais, então esse hematócrito vai estar aumentado, porque a gente vai ter uma concentração maior. Esse paciente pode apresentar um quadro de alcalose metabólica ou uma acidose lática, hipercalemia, tá? E aumento de amilase e lipase, se houver o quê? Isquemia. Qualquer processo isquêmico dentro da nossa cavidade abdominal faz com que essas enzimas aumentem, tá? O que tem de interessante? Geralmente a amilase, naquela solicitação inicial que vocês devem ter visto ontem com a Aline, na rotina laboratorial, ela não chega a estar tão elevada 3 vezes o valor para a gente pensar numa pancreatite aguda. Mas a gente tem que saber que ela pode estar aumentada, e principalmente quando a gente tem o quê? Isquemia daquele segmento intestinal associado. Então, tem um quadro clássico de obstrução intestinal. Solicitei minha rotina laboratorial, veio uma amilase elevada, você já tem que pensar, nossa,
pode ter isquemia dentro da cavidade abdominal. Aí você vê uma leucocitose muito intensa, com sinais de toxemia, paciente mal perfundido. Então, você pensa que é um paciente muito grave, provavelmente aquela obstrução levou ao paciente a ter um estrangulamento daquela porção que estava comprometida. Então, um paciente muito gravemente enfermo. Tudo bem? Aqui, ó, nos nossos raio-x. Vocês viram ontem com a Aline rotina radiológica do abdômen agudo obstrutivo? Quem pode me responder? Ela falou que mostrou algumas imagens para vocês. Mostrou sim, professor. Mostrou? Quando tá centrado e quando tá, tipo, moldura, ela falou. Ai, que ótimo. Então, vocês já estão sabendo tudo. Se está centralizado, obstrução de intestino delgado. Se a gente está na porção distal, né, como se fosse uma moldura, é uma obstrução do cólon, do nosso intestino grosso. Então, a gente vai ter alças distendidas, edemas de parede intestinal. Vou passar mais rapidamente para a gente não ficar repetitivo, que vocês já tiveram ontem. Aqui, ó, obstrução do cólon. Aqui nessa imagem, eu quero ver se vocês vão acertar o que a gente já, para a gente classificar que tipo de obstrução que a gente está se tratando aqui, ó. Eu tenho um stop aqui no meu sigmoide, tá vendo? Não tem gás passando aqui para baixo. Aí eu subo aqui, ó, sigmoide, ó, cólon descendente, transverso e desço aqui até o meu seco. Quando eu chego no seco, eu tenho um outro stop. Então, eu tenho um stop aqui e um stop aqui. Que tipo de obstrução é essa que a gente poderia classificar? Válvula fechada. Isso! Muito bem, Júlia. Eu tenho uma válvula ileocecal, então, o quê? Competente. Então, eu faço uma síndrome de alça fechada. Eu tenho um compartimento intestinal que está obstruído. E, geralmente, isso aqui, quando a gente vê isso na imagem radiológica, a gente já tem que correr contra o tempo. A gente já sabe que pode ter apenas o quê? Perfuração e necrose em algum local, sendo que o mais comum é de acontecer no seco, mas também pode ter uma catástrofe, como a gente viu naquela foto lá no início. Todo esse segmento aqui necrosado, tá? Então, quanto mais rápido, melhor o prognóstico para esses pacientes quando a gente encontra esse tipo, ó, de obstrução intestinal, uma válvula competente com quadro de síndrome compartimental. Tem um compartimento aqui, ó, todo distendido e sofrendo, tá? Aqui, ó, seria uma oclusão alta, tá vendo? Muitas alças intestinais distendidas, muito edema de parede, tá? Intestinal. Aqui também a mesma coisa, a gente vê, ó, bem o edema, ó, dessas paredes intestinais. E aqui a gente vê os nossos famosos, ó, níveis hidroaéreos, tá? Uma incidência que a gente faz com o nosso paciente em pé e a gente vê, ó, o nível dentro das nossas alças intestinais, tá? Nessa obstrução baixa, aqui a gente tem uma foto bonita, olha. Uma alça intestinal que veio aqui, a gente também, ó, tem aqui, ó, como se tivesse, ó, uma alça vindo aqui e passa aqui por cima. Isso é uma imagem de quê? E aí? Que imagem é essa? Sugestiva de quê? O que vocês acham? É em grão de café? Exatamente, João. Parece, ó, um grão de café. Então, seria uma imagem sugestiva de volvo. Volvo. Isso, muito bem. Olha aqui, ó. Aqui tem uma outra imagem, tá vendo? Essa aqui ainda tá mais bonita ainda, João. Tá vendo, ó? Ó, faz uma imagem como se fosse em C. Também imagem sugestiva, ó, de volvo. Você vê que aqui a gente não vê mais o que? O conteúdo. Então, porque a alça torceu, aí a gente vê o conteúdo aqui até aqui. Então, torceu sobre o seu próprio eixo. Uma outra imagem característica de volvo, tá? De uma torção.
Essa aqui, ó, é um grão de café clássico, tá vendo? Ó? Essa ficou desenhado mesmo grão de café. E aqui mostrando uma tentativa de distorcer esse volvo, passando uma sonda retal grossa, tá? A gente insufla e a gente tenta distorcer essa alça intestinal. Mais para frente a gente vai ver se a gente qual que é o melhor tratamento para essas torções. Aqui é só mostrando para você que a gente também tem algumas imagens de radiológico contrastado, mas a gente não usa mais fazer esses exames radiológicos, dar contraste para o paciente tomar. Só em alguns casos específicos obstrutivos que a gente ainda faz esse contraste oral, tá? Aqui mostrando a imagem clássica de mordida de maçã, tá? Isso indica o que, essa mordida de maçã? É alguma coisa aqui, ó, que tá na parede intestinal dos dois lados, ó, aí fica só um fiozinho aqui de luz intestinal. Daqui a pouco vai obstruir tudo. Que diagnóstico etiológico é esse? Neoplasia de cólon, né? Muito bem, Amanda. Neoplasia de cólon. É clássico isso. Vocês verem isso na prova. Essa imagem mordida de maçã, como se tivesse mordido, ficado só o miolinho da maçã, é clássica de tumor de neoplasia de cólon, tá? O que a gente então vai fazer na obstrução intestinal? A gente vai tratar o que a gente já aprendeu. Se o paciente tem uma retenção de líquido dentro da alça intestinal e o meu sistema intravascular está totalmente diminuído, eu tenho que repor. Então, vou fazer uma reposição volêmica, vou corrigir os distúrbios que esse paciente possa vir a apresentar. Então, naquela rotina laboratorial, eu tenho que solicitar sódio, potássio, eu tenho que solicitar uma gasometria arterial, então eu tenho que corrigir esses distúrbios hidroeletrolíticos. E se eu tenho um paciente com uma distensão abdominal muito intensa ou vômitos muito intensos, eu preciso o quê? Tentar melhorar esse quadro clínico. Então, eu uso um catéter nasogástrico nesse paciente. Tá? Geralmente em sinfonagem, deixo aberto para tentar diminuir a distensão ou de melhorar os vômitos desse paciente, tá? Laparotomia exploradora é o procedimento mais rápido e mais seguro, tá? Então, sempre a gente objetiva ser rápidos, quer dizer, faço o diagnóstico e já vou instituir o tratamento do meu paciente, tá? Sempre respeitando o quê? Respeitando o quadro clínico. Não adianta ter um paciente gravemente enfermo, um paciente com uma grande instabilidade hemodinâmica, eu levar correndo para o tratamento cirúrgico. Eu preciso estabilizar meu paciente antes e depois, imediatamente, levá-lo ao tratamento cirúrgico. E nesse tratamento cirúrgico, eu tenho sempre objetivar o quê? Menor morbidade. Tá? Então, eu sempre tenho que avaliar o que é melhor para o meu paciente. Ah, meu paciente está obstruído porque ele tem um tumor, mas ele está muito grave. Ah, então eu vou fazer só uma ostomia nesse paciente. Ah, não, meu paciente eu consegui compensar hemodinamicamente. Então, eu posso fazer uma ressecção intestinal. Eu tiro o segmento com aquele tumor. Aí eu vou pensar mais adiante, mas se é uma obstrução, que esse paciente já chegou, provavelmente, nesse paciente, eu não vou fazer o quê? Uma anastomose primária. Por quê? Se eu faço uma anastomose primária, eu preciso que esse meu paciente tenha condições de manter o fluxo sanguíneo na minha linha de anastomose. Por quê? Se eu quero ser muito agressivo, além de eu fazer uma ressecção intestinal, de eu fazer uma anastomose primária, provavelmente esse meu paciente vai evoluir com uma complicação importante no meu pós-operatório. Qual que é? Se eu já tenho um paciente obstruído, que já está hipovolêmico, o que vai acontecer no meu pós-operatório nesse paciente? Se eu não tenho suprimento sanguíneo adequado chegando na minha linha de anastomose, na minha linha de sutura, o que ele vai evoluir? Deiscência de sutura, né? Por causa do hipofluxo. Exatamente, Amanda, decência de sutura. Então, quando a gente fala que a gente objetiva o quê? Menor morbidade desse paciente, é que o cirurgião, principalmente o cirurgião, adora operar, adora ressecar e tirar tudo. Se tem, né, se tá obstruído, não, vamos retirar tudo, vamos operar, porque operar é muito bom. Quem for fazer a cirurgia de vocês vão ver que o procedimento cirúrgico ele é muito gostoso.
entendeu? Mas a gente tem que passar por cima disso e pensar no paciente. O que é melhor para o meu paciente? Posso ressecar? Ah, não posso ressecar. Vou fazer uma colostomia. Meu paciente melhorou do quadro clínico, tem condições agora de fazer cirurgia? Então, eu marco no segundo tempo e retiro aquele tumor do meu paciente. Ah, não, meu paciente, eu consegui ressecar o tumor, mas esse paciente provavelmente não tem condições de manter um fluxo sanguíneo adequado na minha linha de anastomose. Então, vou fazer o quê? Ressecção do tumor e uma ostomia nesse paciente. Depois de passar o tempo, que esse paciente tiver o tratamento adequado para a neoplasia, que ele foi acompanhado pela oncologia e provavelmente esse paciente já tiver em condições, eu posso fechar a minha ostomia, tá? Então, eu posso restabelecer novamente o meu quê? Fluxo intraluminal. Então, essa menor morbidade, geralmente quem define é quem? O cirurgião. O que ele vai fazer com o paciente? Ele pode fazer uma cirurgia linda, falar, nossa, hoje eu operei muito. Hoje eu operei um tumor imenso, demorou não sei quantas horas para fazer aquela cirurgia, mas eu consegui ressecar tudo. Mas e o paciente, como é que ficou? Ficou pior do que quando ele chegou? Então, a gente tem que pensar em todos esses dados quando a gente for fazer o tratamento desse nosso paciente, tá? Então, a gente sempre tem que pensar nessas condições clínicas e principalmente qual sobrevida a gente vai dar para o nosso paciente. Aí, nisso, a gente considera o quê? Essas estratégias alternativas, que são principalmente quem? As nossas ostomias, elas são alternativas às obstruções intestinais, para a gente o quê? Tirar o paciente da obstrução, tirar da clínica principal. Depois a gente pode voltar e fazer novas cirurgias em segundo momento, quando o nosso paciente já estiver restabelecido. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida até aí, gente? Não? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Então, ó, o que a gente vai fazer? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Perguntar mais alguma coisa? Vamos dar seguimento aqui então, ó. Então, quando a gente fala do volvo de sigmoide, a gente tem a torção e o local mais comum é o sigmoide, tá? A gente pode ter outros locais? Pode, seco, transverso, flexura esplênica, tá? Sendo que o local principal é o sigmoide, tá bom? Que a gente tem a incidência de volvos dessas torções. E o tratamento do volvo? O que a gente pode fazer? Ó, a gente pode ter como tratamento a colonoscopia, tá? Ela tem sucesso em até 95% dos casos, tá? Então, o paciente que está obstruído, eu posso passar um colonoscópio e tentar o quê? Distorcer aquele segmento. Qual que é o problema da colonoscopia como tratamento do volvo? Eu posso ter uma recorrência, aquele segmento, ele pode voltar a ter torção novamente. E o principal ainda, eu não consigo visualizar bem se tem o quê? Isquemia naquela parede intestinal. Então, o que vai me dizer se eu posso usar como primeira tentativa uma colonoscopia? Um paciente que tem um volvo de sigmoide. O que vocês acham? Em qual paciente que eu vou tentar fazer a colonoscopia? E aí? E aí, João? Você que fez o diagnóstico lá do grão de café, do volvo. Qual paciente você acha que a gente pode fazer colonoscopia? Você acha que em todos é indicado? Qualquer paciente chegou lá na emergência, você tá lá, você é o interno da emergência, você viu no raio-x lá um grão de café e você mesmo fala assim, não, vamos mandar o paciente lá pro professor Márcio, ele tá lá na colono, vamos passar um colono, vamos distorcer esse voo. Você acha que é qualquer paciente que a gente pode fazer isso? Seria mais um paciente com um quadro mais recente, menos complicado? Exatamente, João. Tudo vai depender do tempo de evolução que o paciente iniciou os sintomas,
e também de como esses sintomas estão sendo apresentados a você. Se for um paciente gravemente enfermo, um paciente que já chega com instabilidade hemodinâmica, paciente toxêmico, você não tem indicação de mandar esse paciente para colonoscopia. O tratamento, então, desse paciente seria qual? Cirurgia aberta. Exatamente, tratamento cirúrgico. Agora não, eu tenho um paciente que ele tem lá, chegou lá, ele está estável, tem uma distensão abdominal, mas o paciente não tem nenhum outro, uma outra complicação, está hemodinamicamente estável, meu paciente. Então, esse paciente eu posso tentar distorcer? Posso, principalmente se eu estiver tratando de um paciente o quê? Muito idoso, e pacientes que já têm o quê? Um risco cirúrgico mais elevado. Esse paciente, eu posso tentar essa medida que a gente chama uma medida menos invasiva. Então, eu posso tentar passar um colonoscópio nesse paciente e distorcer essa alça intestinal, tá? Então, nesse paciente mais idoso, com risco cirúrgico muito elevado, um paciente estável hemodinamicamente, eu posso ter como alternativa a colonoscopia. Tá? Então, eu passo colonoscópio, distorço aquela alça. Qual o problema? Não consigo evitar que ocorra novamente. E o principal é o quê? Não consigo identificar com acurácia isquemia. Então, esse paciente, eu faço o quê? Fiz o tratamento, foi bem sucedido? Deixo o paciente um tempinho em observação para ver como que ele vai evoluir. De repente, o sintoma começou naquele momento e na colonoscopia eu não consegui visualizar a isquemia, mas está em processo o quê? De evolução. Então, eu deixo aquele paciente lá em observação e aguardo. Se o paciente evoluir bem, ótimo, tratei o volvo, a torção, eu libero o meu paciente, tá? Então, a gente pode indicar sim colono nesses casos, nesses pacientes. O enema baritado, ele não é muito mais utilizado, tá? Ele tem uma maior utilidade o quê? No diagnóstico, a gente passa aquele enema baritado, a gente ilumina aquele segmento intestinal, então a gente visualiza bem aquela área torcida. Mas ele só tem o quê? 5% de resolução, então a resolução é muito baixa nesse paciente, então a gente não utiliza muito, tá? Então, o tratamento cirúrgico é o tratamento principal, né? Geralmente é o tratamento de escolha nos pacientes com volvo. A gente fixa o segmento acometido pela torção. Se tiver uma obstrução estrangulada, a gente faz ressecção daquele segmento. Tudo bem? Aqui, ó, são obstruções do intestino que acontecem por malignidade. Eu já dei até algum exemplo do tratamento para vocês, tá? Quando a gente tem tumores, que a gente sempre objetiva um tratamento que cause o quê? Menor morbidade ao meu paciente, que eu dê um prognóstico melhor para esse paciente. Geralmente, quando eu falo de metástases, essas metástases principalmente são de ovários, e quando eu falo de tumores, as neoplasias geralmente são as neoplasias coloretais, tá? Então, a gente pode ter uma doença maligna primária, né, do nosso intestino, que a gente fala dos tumores coloretais, ou pode ser metástase, quando a gente fala principalmente de tumores ovarianos. Então, qual é o objetivo dessa abordagem paliativa? Quando a gente não tem fica incapaz de ressecar aquele tumor. A gente abre a cavidade abdominal, está cheio de metástase, mesmo que sendo primário ou que seja de outros sítios que não seja do tubo gastrointestinal, não tem condições de fazer ressecção para esse paciente. A gente tem que tentar melhorar e dar qualidade de vida para o paciente, né? Então, a gente tem que tentar meio de alimentação, né? Que esse paciente possa restabelecer uma sua dieta normal, restaurar a função intestinal, daí a gente vai utilizar as ostomias, ou a gente não vai fazer o quê? As anastomoses para a gente transpor aquele local obstruído, tá? A gente tenta o quê? Rever para a gente não fazer o quê? Recorrência dos quadros obstrutivos, a gente já tem que pensar, se o paciente está cheio de metástases intestinais, de repente não adianta eu fazer uma ostomia, porque em
poucos dias ou em um mês, aquele paciente vai ter aquela metástase, ela vai crescer novamente. Então, de repente, a gente pode colocar nosso paciente num risco desnecessário. Então, a gente tem que sempre pesar o que é melhor para o nosso paciente, né? Se o melhor para ele for, de repente, eu abrir e não dá para fazer nada, fecha, conversa com a família, porque o pouco tempo que ele tem, de repente, nem que seja um tempo curto, mas vai ser um curto que ele vai poder ficar ao lado dos seus familiares. De repente, eu vou fazer medidas cirúrgicas, que eu vou deixar o meu paciente no CTI, gravemente enfermo, e esse paciente não vai ter condições de voltar para o seu lar, esse paciente geralmente vai a óbito. Então, a gente tem que pensar tudo isso quando a gente quer fazer uma abordagem paliativa no nosso paciente. Será? Eu acho que se a gente fosse escolher, a gente preferiria medidas que vai deixar a gente no final da vida no CTI ou no final da vida junto com a família. Eu acho que a maioria escolheria ficar no final da vida junto com a família, do que ter que ficar no final dos seus dias no CTI, longe dos seus familiares. Então, a gente tem que pensar nisso tudo e, principalmente, se a gente consegue transpor aquela obstrução, a gente tem que lembrar que a gente tem que o quê? Aliviar a dor desse paciente, as náuseas e os vômitos, a gente tem que dar uma qualidade de vida nessa abordagem paliativa do nosso paciente. Essa aqui são as opções que nós já conversamos com vocês, gastrostomias, ostomias, as ressecções paliativas. E, na verdade, eu queria relembrar com vocês, mais no finalzinho aqui, ó, síndrome de Ogive, nós já falamos, tá? Lá no início da nossa aula, que é o nosso desbalanço autonômico, né? A gente tem estimulação simpática excessiva, né? E a gente acaba tendo aquelas alças distendidas e paréticas. Aí a gente, ó, aqui, ó, aquela imagem que eu mostrei para você do caso clínico inicial, a gente põe uma reguinha em média, ó, e a gente pode ter acima de 12 centímetros, geralmente essa alça, esse seco pode estar na iminência de uma ruptura, tá? Que é a principal complicação que ocorre na síndrome de Ogive, tá bom? Aqui que eu queria mostrar para vocês o finalzinho aqui agora, ó, que a gente, nas nossas ressecções intestinais, a gente tem algumas medidas, aqui ó, as medidas paliativas, que a gente pode fazer o quê? Eu retiro a parte do tumor do local onde estava obstruído e faço as minhas ostomias, tá? Isso que eu queria mostrar para vocês. Pode ser a cirurgia de Hartmann, né? Vocês lembram que a gente fecha o coto distal e a gente faz uma ostomia, a gente comunica, tá? O meu intestino proximal com o meio externo, tá bom? Ou eu posso fazer o quê? Deixar também o meu coto terminal em contato com o meio externo, lembrando que ele não vai funcionar como saída do meu conteúdo intraluminal. Então, ele tem uma outra denominação, ele é somente chamado de uma fístula mucosa. Vai sair só o muco, tá? Que é produzido normalmente pelo nossa parede intestinal, pela nossa mucosa intestinal. Então, aqui são meios, ó, que a gente pode fazer no nosso paciente gravemente enfermo. A gente pode fazer ostomias em vez de fazer anastomoses primárias, evitando complicações e até agravamento do nosso paciente, tá bom? Aqui mostrando, ó, que a gente pode colocar uma juntinha da outra, tá bom? Que a gente fala de duplo cano, ou chamado também de miculix. Tem algumas questões de prova que falam essa cirurgia de miculix, principalmente que for fazer prova de residência para cirurgia, tá? Que essa ostomia aqui, ó, fica em duplo cano, uma do ladinho da outra, tá bom? Ou a gente pode fazer anastomose primária. Geralmente nas obstruções intestinais, isso é muito difícil de acontecer. Os pacientes, a maioria, chegam grave enfermo, com uma depressão do volume muito grande, então a gente geralmente evita fazer essa anastomose primária. Geralmente a gente procura fazer mais as ostomias, a gente tenta fazer medidas mais salvadoras, a gente tenta dar um prognóstico melhor para o nosso paciente. Terminamos hoje. Agora de manhã. À tarde, a gente vai se encontrar novamente às 2 horas. Tá? À tarde é só discussão de outros casos clínicos, de outras medidas
terapêuticas que a gente pode fazer no nosso paciente com obstrução intestinal. Então, eu só vou trazer caso clínico. Acabou essa parte de revisão teórica que vocês brilharam, vocês estão sabendo o conteúdo, isso é muito bom, isso é um retorno muito importante para a gente. Eu vou passar para o pessoal da clínica cirúrgica, porque mostra que vocês aprenderam lá no 8º período. Isso é muito gratificante para a gente, saber que o conteúdo que a gente deu, que está guardado com vocês, tá? Então, isso mostra que o aprendizado foi bom, tá? Foi produtivo. Isso não tem preço. Quando a gente dá um feedback para vocês e vocês retornam para a gente igual hoje, falam, mostrando que vocês estão brilhando, estão entendendo a obstrução intestinal. Espero ter contribuído com mais algumas coisas para vocês, principalmente relembrando a classificação e como que a gente pode visualizar isso macroscopicamente e também o que? Principalmente nos nossos sinais e sintomas, nos achados que a gente vai encontrar no nosso paciente. Alguém quer fazer alguma dúvida, perguntar alguma coisa? Ou falar que tá tudo bem, que tá ok? Tá tudo bem, professora. Foi legal, a gente conseguiu rever algumas coisas para na parte da tarde ficar mais fácil para a gente conseguir discutir os casos clínicos, né? Isso, eu acho que vocês acham que é produtivo a gente fazer assim? A gente relembra algumas coisas, né, da parte teórica e na tarde a gente só faz caso clínico, só parte clínica, só mais tentar colocar mais a parte prática, que é o que vocês, quando tiver na emergência, vão ver com esses pacientes, exame laboratorial, exame de imagem, se é grau diagnóstico, qual tipo de obstrução, se é alta, se é baixa. A gente pode fazer assim? Vocês acham que fica legal? Com certeza. Então tá combinado, tá? Então à tarde a gente vai estar aqui 2 horas só fazendo caso clínico. Tudo bem? E, gente, ó, naquele grupo lá que a gente criou, se vocês quiserem mandar mensagem pra gente, depois se surgir alguma dúvida, ou à tarde mesmo, anota a dúvida, pergunta de novo, tá? Eu gostaria que vocês ficassem igual a aula de hoje, interagissem, conversassem, perguntassem, tá bom? Que eu acho que essa interação é melhor, ainda mais, melhor do que a gente ficar digitando. Ouvir a voz de vocês é muito bom. Faz a gente voltar um pouquinho para dentro da sala de aula, que a gente fica só lendo o bate-papo, tá bom? Foi um prazer, gostei muito de rever vocês, tá? Um grande beijo e até 2 horas.